Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para a gente compreender o que é um conceito, eu queria começar convidando vocês a imaginar uma pessoa, imaginar alguém que fosse capaz de lembrar de todos os detalhes de todas as suas percepções. Uma pessoa que, ao lembrar de uma folha, por exemplo, fosse capaz de descrever todas as minúcias que diferenciam aquela folha de uma outra folha, o que evidentemente faria com que ela passasse muito tempo escrevendo aquela folha. Além disso, ela poderia ser capaz também de lembrar a luz, como é que a luz estava naquele momento, num certo momento específico, se estava sol, se não estava sol, se estava quente, se estava frio. E lembrando o seguinte, pessoal, né, que a cada instante essa folha se modifica, porque se modificam também a situação, quer dizer, as condições na qual ela está sendo observada. Então, a cada instante ela muda, a cada instante ela se transforma, assim como um rosto de alguém, né? Quando eu olho para alguém, o cabelo da pessoa está de uma certa maneira, a sua expressão, enfim, está estampada na sua face com uma certa emoção, está batendo a luz de uma determinada maneira, ela está ao ar livre ou não está, mas no momento seguinte esse rosto também muda, o cabelo muda de posição, a pessoa prende o cabelo, etc. E portanto, né, um jeito, uma maneira, alguém que viva a vida assim, né, ou que perceba as coisas assim, vai ter muita dificuldade, né, de identificar esse rosto duas vezes ou de identificar essa folha duas vezes. Porque no momento seguinte em que ele olha a folha vai estar completamente diferente e o rosto vai estar completamente diferente. Existe um personagem literário assim num livro do Borges que se chama Ficções, que é o Ireneu Fuentes, e uma pessoa com essa característica foi estudada por um psicólogo que se chama Alexander Luria, num livro que se chama Mundo Estilhaçado. Os dois livros têm em português. É interessante imaginar que para quem reage assim ou para quem se relaciona assim com o mundo, a memória se torna completamente inútil, né? E ler qualquer texto também vai se tornar completamente impossível. Né? Porque, como eu já adiantei aqui, quer dizer, quem lembra de todos os detalhes de um rosto não vai ser capaz de reconhecer ninguém, né? Porque o rosto muda ao longo do tempo. A percepção que você tem em um determinado segundo já mudou no segundo seguinte, mudou no instante seguinte. E veja, se eu estiver lendo um texto e cada palavra desse texto despertar em nós todo um mar de ideias e sensações, né, que fazem com que a gente se remeta, por exemplo, ao primeiro momento que eu olhei para uma folha, se eu ler essa frase, né, se eu ler essa palavra no papel na tela, né, ou se eu olhar para alguém e isso acontecer a mesma coisa, também vai ser impossível eu prosseguir na leitura. Então veja, pensar é esquecer diferenças, é deixar de lado detalhes e generalizar. A primeira proposição, a primeira ideia que eu queria discutir aqui é essa. Sem conceitos eu não consigo pensar. Sem utilizar conceitos eu não consigo pensar. Porque o conceito é um conhecimento geral que transcende a particularidade das percepções e ao mesmo tempo dá sentido a elas. Voltando ao exemplo da folha e ao exemplo do rosto. Eu preciso abstrair dos detalhes de cada percepção da folha que eu tenho ao longo de um certo tempo para dizer que aquela folha é uma folha específica. Né? Da mesma maneira, eu preciso abstrair todos os detalhes de um determinado rosto para poder dizer que aquele rosto permanece o mesmo ao longo do tempo. Se eu encontrar um amigo ou a minha amiga várias vezes ao longo de um ano, essa pessoa vai estar diferente. Necessariamente ela vai estar diferente. E para eu poder dizer que esta é a mesma pessoa que eu estou encontrando, eu vou ter que deixar de lado o fato, né, dela ter prendido ou não o cabelo, dela estar ou não de óculos, de estar de dia ou estar de noite. Eu tenho que abstrair todos esses detalhes e chegar a uma representação desse objeto, digamos assim, ou desse evento, ou dessa situação, que está centrada a determinadas características invariáveis, né, que permanecem ao longo do tempo, né, e que permitem então que eu diga
que aquele objeto, aquela situação é sempre a mesma ao longo do tempo. Então esse é o primeiro ponto. Né? Não dá para pensar sem conceito. Conceito é um conhecimento geral que transcende o particular e dá sentido para esses particulares ao mesmo tempo. E ele está, digamos, baseado, ele precisa estar fundado em certas características invariantes, certas características que se sustentam ao longo do tempo. E aqui vem um segundo ponto extremamente importante para a gente entender o que é um conceito, e é um ponto que, enfim, nem sempre se presta atenção quando se explica essa matéria ou quando se pensa a respeito disso. Que é o seguinte, veja, quais são as características dessa invariância? O que significa dizer, né, que o conceito precisa ser uniforme, digamos assim, e precisa ser estável? Né? Ele precisa apontar para certas propriedades que se aplicam a todos os membros de uma categoria, a todos os particulares que ele pretende dar sentido. Então eu tenho lá várias percepções de uma determinada folha ao longo do tempo. Eu preciso ser capaz de dizer, não, esta é sempre a mesma folha. Ou eu vejo um rosto de um amigo ou de uma amiga várias vezes ao longo do tempo. Eu preciso ser capaz de dizer, não, esse é o rosto de uma pessoa específica. Ou da mesma maneira, eu vejo várias pessoas, vários seres humanos, e eu preciso dizer, bom, estes são todos seres humanos. Né? Ou eu vejo várias folhas de formatos e tamanhos diferentes e de espécies de árvores diferentes, e eu preciso dizer, não, essas são todas folhas. Então, quando eu construo um conceito, ele tem que ter certas propriedades que se aplicam a todos os membros da categoria que ele está ali nomeando. E essas propriedades precisam ser estáveis ao longo do tempo, elas não podem mudar, né? Porque senão eu não consigo organizar essas particularidades usando esse conceito. E aqui é um ponto importante para a gente compreender, veja, é que para um pensamento, digamos assim, aristotélico, platônico, clássico, né, a natureza dessa invariância, né, ou desses elementos invariantes, era substantiva. E num modo de pensar mais contemporâneo, num trabalho conceitual mais contemporâneo, a natureza dessa invariância ou desses elementos invariantes está relacionado com o uso das palavras numa certa comunidade, né, uma certa comunidade de intérpretes, digamos assim, ou numa certa prática social. Deixa eu explicar esse ponto, que é um ponto extremamente importante para a gente entender o pensamento conceitual. Então vejam, os antigos, ou um pensamento, digamos, metafísico, substantivo, aristotélico, platônico, vai afirmar, né, que essa característica abstrata e estável dos conceitos é substantiva, né, ela faz parte da natureza das coisas. Existe alguma coisa nas coisas que faz parte da sua substância, faz parte do mundo, que permite que eu diga, né, que permite que eu generalize, permite que eu, abstraindo determinados detalhes, diga, olha, esta é a mesma folha, ou este é um ser humano. E aí o Platão vai dizer que o que existe nas coisas é um resquício, é algo que ele chama de ideia, né? As coisas são uma espécie de cópia das ideias que estão em algum lugar metafísico da onde a gente veio antes de nascer. E a gente consegue, ao olhar para o mundo, identificar essas características gerais, porque a gente lembra dessas ideias que existem lá em algum lugar metafísico para além do mundo físico, né? No mundo transcendente, no mundo dos deuses, se quiserem. Já, enfim, Aristóteles vai dizer uma coisa um pouco diferente. Ele vai dizer, não, essas características gerais estão impressas nas coisas. São como se fosse uma espécie de forma, né, que conforma, né, que permite que as coisas adquiram a sua configuração atual. Então, existe algo que está nas coisas, que é a sua forma, né, porque vejam, se a gente tem
a matéria indeterminada, ela não tem sentido, ela não tem forma, ela não ganha individualidade, né? A ideia do Aristóteles é essa: eu aplico as coisas de uma certa forma e é essa forma que vai moldar as coisas para elas terem uma certa característica. Então eu posso, ao observar o mundo aí, para o Aristóteles não existe esse mundo das ideias. Eu observando as coisas do mundo, vou comparando essas coisas e vou identificando a sua forma, né? Vou identificando a sua forma. De tal maneira que eu consiga chegar a conceitos, né, que dizem, tanto no caso do Platão quanto no caso do Aristóteles, né, que são capazes de dizer qual é a essência daquelas coisas. O que elas são essencialmente. Vejam, o mundo contemporâneo, a filosofia contemporânea rompe com esse modo de pensar e é importante entender isso para a gente compreender o que significa pensamento conceitual no contexto contemporâneo. Veja, para o pensamento contemporâneo, a concepção de conceito é muito mais linguística, né? Se diz assim, veja, quando a gente conceitua alguma coisa, a gente não está falando sobre a essência daquela coisa. Porque chegar à essência daquela coisa, por uma série de razões que não dá tempo de explicar nesse vídeo, é impossível, né? Não existe esse acesso à realidade final das coisas. O que o teórico pode fazer é identificar usos padronizados ou formas padronizadas de utilizar determinadas palavras que permitem então dizer que elas têm características próprias e eu, de uma certa maneira, reconstruo uma prática social, reconstruo uma maneira de nomear as coisas, né, ou de me referir às coisas, para dizer que elas são conceitos. E, evidentemente, cada intérprete vai ter uma visão sobre o que é aquele conceito e como ele pode eventualmente funcionar. Pode haver divergências, né? Vou dar um exemplo para ilustrar bem, né? Então vejam, só para retomar, para Platão e Aristóteles, pensar conceitualmente significa identificar a essência da coisa, uma substância que está presente nessa coisa, ou ela é uma espécie de cópia, de resquício de uma ideia metafísica, ou ela é uma espécie de forma que é impressa naquela coisa pelo cosmos, né, pelo Criador, pelo quer dizer, o universo, né, e que faz com que aquela coisa tenha aquela característica, né? E eu pesquisando o mundo, olhando para o mundo, eu posso identificar essas formas. Já no pensamento contemporâneo, essas características gerais das coisas têm a ver com um certo uso da linguagem, uma certa maneira de se referir às coisas que vai ganhando sentido em uma determinada prática social. Vamos dar exemplo, por exemplo, é bom, né? Vamos exemplificar, né, com o conceito de homem e o conceito de mulher. Para um pensamento aristotélico platônico, seria possível se chegar a um conceito de homem, um conceito de mulher, que diria respeito à sua substância. E eu poderia dizer que tanto o homem quanto a mulher, tem determinadas funções na sociedade ligadas às suas características físicas, à sua destinação, né? No contexto de uma certa organização social, isso faz parte da sua substância, né? Faz parte da sua substância. Quando eu penso o conceito em termos de uso linguístico e de uso numa certa prática social, o conceito de homem e o conceito de mulher vão necessariamente poder se transformar e variar conforme forem variando as práticas daquela comunidade social, daquela comunidade de intérpretes, né? Certamente o que é um homem ou o que era um homem ou o que era uma mulher na década de 30 no Brasil é muito diferente do que é um homem ou do que é uma mulher no mundo de hoje, né? A mulher era vista como alguém que estava destinada a cuidar do lar e cuidar dos filhos e que não podia estudar muitas vezes, que não tinha essa pretensão de ocupar a esfera pública, né? E se eu digo que o conceito de homem e o conceito de mulher está ligado a uma certa substância, eu vou chegar a uma visão como essa, né? De uma certa essência estável e invariante do que seja mulher e do que seja homem. Quando eu penso em termos linguísticos, em termos de uso, eu vou dizer, bom, o que vai variar, quer dizer, o conceito de homem e o conceito de mulher vai variar conforme uma prática linguística,
uma certa prática social que vai se transformando ao longo do tempo. Então essa uniformidade e essa invariância vão estar relacionados a uma certa uniformidade, uma certa invariância do uso desses termos conforme uma determinada prática social, e evidentemente que isso vai estar sujeito a conflitos. Nem sempre vai se aceitar que o homem ou a mulher sejam conceituados da mesma maneira, e portanto esses conceitos vão evoluir, vão se transformar ao longo do tempo, né? De modo que eles não são tão invariantes e tão uniformes quanto eram antes. Eu perco essa ideia de substância, né? Mas ganho, né? Essa possibilidade de ir transformando os conceitos conforme a sociedade vai se transformando também, né? Assim no campo das ciências exatas, assim no campo das ciências humanas e também no campo do pensamento em geral. Então acho que isso nos ajuda, né, a compreender então, pelo menos o básico, né, do que é o pensamento conceitual. E o último ponto que eu acho interessante a gente ressaltar é que os conceitos servem, né, para alguma coisa, servem para muitas coisas, mas uma das coisas que eles servem é colocar ordem, né, organizar o nosso pensamento e organizar o mundo em categorias, em grupos de coisas que são semelhantes umas às outras. E isso, na verdade, faz parte um pouco da essência, né? É algo muito essencial para o modo de pensar do ser humano, né? Se eu não consigo distinguir as coisas, eu não consigo produzir conhecimento, por exemplo, né? Bom, se eu sei que essa é uma folha e eu consigo classificar essa folha dentro de um grupo, né? Identificando ali qual é o tipo de árvore a qual ela se refere, né? Eu posso experimentar, por exemplo, comer essa folha e ver se ela faz mal ou não. E digo, não, essa aqui é uma folha comestível, né? Se eu não tivesse essa capacidade de categorizar, né, eu não conseguiria distinguir o que é uma folha comestível do que é uma folha não comestível e provavelmente eu ia morrer rapidamente. Então, o pensamento conceitual serve para organizar as coisas e por isso, né, ele foi tão importante, ele é tão importante para o pensamento científico, né, tanto para ciências exatas, ciências humanas, direito, etc., porque justamente a tentativa dos cientistas é sofisticar, né, ir sofisticando o pensamento conceitual para fazer distinções cada vez mais rigorosas, distinções cada vez mais precisas, para que a gente consiga, enfim, sobreviver no mundo, né, consiga produzir conhecimento sobre o nosso meio, consiga, por exemplo, produzir medicamentos, consiga, né, produzir alimentos da forma mais adequada possível. Então, o pensamento conceitual está ligado a essa ideia, né? Quem gosta de trabalhar com conceitos gosta de trabalhar com organização, né? Gosta de organização, né? Por exemplo, a literatura, né, a narrativa literária, ela é um modo de expressão principalmente não conceitual, né? Se vocês lembrarem do Michel Proust, né, no Em Busca do Tempo Perdido, que é um livro muito famoso, ele gasta ali páginas e páginas descrevendo as coisas, descrevendo as sensações e descrevendo, enfim, tudo que remete, tudo que ele se lembra quando ele come, né? Quer dizer, a Madeleine, né, que é aquele bolinho francês. Então, é muito comum na literatura o escritor se entregar às suas percepções, as mais subjetivas, deixando completamente de lado o pensamento conceitual. Mas justamente a literatura não tem como função primordial produzir conhecimento nesses termos que eu estou propondo aqui. Ela tem uma outra função estética, né, de emocionar a gente, ou de levar a gente a nos reconhecermos, né, como seres humanos e nos reconhecermos na relação com o mundo e na relação com o outro. E muitas vezes é importante ir para o detalhe ou ir para o particular para fazer isso. Agora, um pensamento conceitual científico, né, ele vai se preocupar, não é que ele não esteja preocupado com o mundo sensível, ele está super interessado no mundo sensível, porque sem a sensibilidade, sem a particularidade não há conceitos, né, mas ele se propõe a fazer uma outra coisa, ele se propõe a organizar esse mundo em categorias, seja para obter conhecimentos biológicos a respeito dele, seja para obter conhecimentos
físicos a respeito dele, né? Ou seja, para obter conhecimentos jurídicos aí num sentido específico de conceito jurídico que eu posso explicar em um outro vídeo, numa outra oportunidade, tá bom? É isso, espero que tenha sido útil esse vídeo. Eu não tenho achado muitos materiais a respeito do pensamento conceitual para usar nas minhas aulas na internet, por isso que eu gravei esse vídeo, que pode ser útil tanto para os meus alunos e alunas, quanto para outros professores e outros alunos e alunas que tenham interesse nesse tema. Eu deixo uma referência dessa minha fala, que foi muito baseada num livro que se chama Que é um Conceito, tá? Desse autor que se chama Benoît Hardy-Vallée, da editora Parábola. É um excelente livro, né, para quem quiser uma introdução. Não é um livro tão fácil de compreender, mas é uma boa introdução para o que significa conceito. E a estrutura da minha fala eu tirei, e alguns dos exemplos também eu tirei desse livro aqui. Tá bom? É isso, muito obrigado e até o meu próximo vídeo.